Monumentos antigos. A história oculta revelada. Mesopotâmia, a terra entre rios, onde surgiram antigos impérios. Todo conhecimento e entendimento de civilização teve aquela região como berço. Mas antes de entendermos sua arquitetura, temos que nos aprofundar na sua religião. De acordo com os primeiros achados arqueológicos na Mesopotâmia, não foram descobertos sinais que nos remetessem ao conceito ou ideia de que esses povos possuíam as crenças em demônios. Haviam somente deuses e deusas, e estes eram responsáveis tanto pelo bem quanto pelo mal. Não havia uma figura como o diabo, como é no cristianismo. Circunsarmos por outras civilizações antigas, também não acharemos muitos vestígios de crenças em um diabo. Por essa razão, muitos creem que o diabo ou Satanás é uma invenção do cristianismo. Nem mesmo no judaísmo existe a crença num diabo ou nos anjos que se rebelaram. O livro de Enoque não foi aceito no judaísmo. Parece que no mundo antigo essa crença é inexistente, salvo raras exceções. Note que o narrador do livro de Gênesis nunca declara que a serpente que tentou o casal no jardim do Éden é o diabo ou Satanás. O conceito de diabo era incomum. Para entendermos melhor a questão do judaísmo, Satanás é mencionado na Torá, porém, no entendimento judaico, não há uma crença num diabo, apenas num opositor. Doutrina essa que diverge consideravelmente da visão cristã. Para os judeus, o Satanás citado nos textos hebraicos, Satã, não seria o diabo, mas refere-se a uma espécie de acusador, cujo trabalho e função seria criar dificuldades na escolha entre o bem e o mal, para que esta seja considerável e genuína. Ao contrário do cristianismo, que não enxerga Satanás como um servo de Deus ou um mal necessário, mas o vê como um opositor que se rebelou e que está em guerra contra Deus e contra o seu povo, já no pensamento judaico, a ideia de que se possa existir qualquer coisa capaz de se opor a Deus ou de igualá-lo seria politeísmo. Por isso o conceito judaico de Satanás é diferente. Em resumo, para os judeus, Satã age como um servo de Deus, não como um opositor. Nem mesmo no judaísmo, Satanás é considerado como um filho desobediente. Se no mundo antigo não havia a crença no diabo, por que ela existe hoje?
Seria o diabo uma invenção da igreja cristã? Se Satanás for real, ele deve ter usado de estratégia e passado despercebido pelo mundo antigo, ou ele foi reinterpretado. Muitas vezes, aquilo que é repetido várias vezes torna-se verdade para a humanidade, mesmo não sendo. Satanás poderia ter se apresentado com engano, oferecendo promessas e benefícios aos povos antigos. De forma geral, o conceito e representação dos deuses antigos não nos remete ao diabo na aparência. Os mesmos padrões de deuses e rituais eram mantidos por povos distantes no tempo e no espaço, sem nenhum contato entre si. Parece mesmo que até um povo plagiou o outro. Ou talvez o mesmo Deus andou passeando pela história com diferentes nomes, recebendo culto, sacrifícios e transmitindo conhecimento como de construir templos para ele. Todos os povos possuíam um deus da guerra, por exemplo, na Suméria, Nergal, na Grécia, Ares. Para os vikings, Tyr. Para os romanos, era Marte. E também tinha uma deusa mãe, uma deusa do amor. Na Suméria era Inanna. Na Babilônia, Ishtar. Na Fenícia, Astoret. Para os hititas, Cibele. No Egito Antigo, Ísis. Na Grécia, Afrodite. Para os nórdicos, Freia. E em Roma, Vênus. As semelhanças entre os mitos, religiões e deuses dos diferentes povos são grandes demais, onde parece que realmente houve um só Deus para todos esses povos, apenas com nomes diferentes. Sempre esse Deus se apresentava como Deus Criador. Então podemos pensar que esse mesmo Deus estava passeando pelas antigas civilizações, apenas mudando seu nome e aparência, se adaptando ao contexto cultural e regional. O mais espantoso nisso tudo é que os templos e construções megalíticas erguidas para cultuar essas entidades, além de terem padrões semelhantes ao redor do mundo, possuem medidas muito específicas e complexas demais para a arquitetura da época. Parece que até mesmo os próprios deuses estavam ensinando essas culturas a construí-las. Esse mesmo padrão de deuses e templos pode ser encontrado fartamente também no Egito, e, por isso, o Egito Antigo, até hoje, é considerado o pilar da maioria das escolas de mistérios e escolas esotéricas dos dias atuais.
No Egito, haviam segredos ocultados pelas areias do deserto, até que historiadores e arqueólogos modernos se interessarem. Tantos segredos estavam ali no Egito que poderiam revelar uma estratégia mestre, onde alguma força parece que tentou ocultar esses mistérios, não permitindo que conhecimentos viessem à tona para todo o mundo inteiro. Ironicamente, sobre o governo de Muhammad Ali, foram vendidas concessões para escavações livres, ou seja, qualquer pessoa poderia levar o que achasse ali. Nesse período de 80 anos, o Egito foi dilapidado a tal ponto de fazer que egiptólogos crerem que apenas restou 10% do que havia originalmente escondido lá. Parece que alguém fez de tudo para apagar as pegadas e não deixar os rastros na história. Poderíamos ter respostas mais completas se tais amostras fossem preservadas. Mistérios que envolvem como a construção das pirâmides. The Great Pyramid contains enough stone to build 35 Empire State Buildings. In spite of its great size and bulk, the pyramid's alignment to true north is virtually perfect. To this day, the precision of that alignment has never been duplicated. The pyramid sits on a plot of desert that just happens to have a solid base of limestone underneath the sand. It weighs 700,000 tons, yet in 5,000 years the Great Pyramid has settled less than 1/2 inch. It is also situated on the prime meridian of Earth, its east-west, north-south axes intersecting the only lines of longitude and latitude in the world that equally divide the Earth's land masses and oceans. How could this all have been a monumental series of coincidences? The mysteries do not stop there. The pyramids were constructed at a time when mankind certainly believed the Earth to be flat. Hoje os cientistas usam avançados computadores, softwares e calculadoras e não conseguem revelar o enigma das pirâmides. Ninguém conseguiu elucidar as imensas pedras de granito de 75 toneladas no coração da pirâmide de Gizé. Por que estão lá? Qual era o seu propósito? E o mais importante, como chegaram lá? Existiram 31 dinastias no Egito e, ao longo de 4.000 anos, as pirâmides surgiram na quarta dinastia e em nenhuma outra mais. Por que nenhum outro faraó tentou construir uma pirâmide? Se as pirâmides foi fruto do conhecimento humano, por que esse conhecimento existiu em um único momento? É muito difícil de acreditar que os egípcios conseguiram todo esse conhecimento sozinhos. A teoria mais difundida é que as pirâmides eram locais de sepultamento dos faraós. Será que isso subsiste de acordo com as últimas pesquisas e entendimentos? Em outros locais do mundo, como na Inglaterra, com a cultura celta, os sacerdotes druidas tinham rituais feitos dentro de círculos de pedras, sendo o mais famoso o Stonehenge. Existem megálitos, círculos de pedras ou pirâmides na China, na África, nas Américas do Sul e do Norte e por toda a Europa. Historiadores encontraram facas de pederneira com 30 centímetros de lâmina e cabo de ouro.
tanto no Egito quanto na Grã-Bretanha, provavelmente utilizadas por sacerdotes em rituais de sacrifícios. Parece que os mesmos rituais estavam sendo feitos por povos diferentes e todos os rituais seguiam os mesmos detalhes e todos seguiam as mesmas datas de solstícios e equinócios. Por que monumentos estavam sendo construídos por povos diferentes, sempre seguindo um padrão rigoroso? Inexistência do diabo, construções megalíticas, padrão similar de deuses e rituais em todas as partes. Por que esses padrões se repetem em civilizações tão distantes uma das outras? Quem estava exigindo essas construções absurdas? O que aconteceu no mundo antigo que a história quer contar, mas as religiões e o ocultismo não quer deixar mostrar? Continua.